Oi, crianças, tudo bem com vocês? Já aconteceu de alguém chamar você para ir para um lugar que você não conhece? Aliás, se um estranho chamar você para ir para um lugar que você não conhece, você não vai. Mas na historinha de hoje, não foi um estranho, foi Deus. Ele chamou uma pessoa para ir para um lugar onde essa pessoa não conhecia. O que será que aconteceu? Vamos descobrir? Este homem era Abrão. Abrão, ele morava na cidade chamada Ur dos Caldeus. E ele era uma pessoa muito rica. Ele tinha terras, ele tinha gado, ele tinha muito dinheiro. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai. E ele tinha um sobrinho. O sobrinho dele se chama Ló. Nós já ouvimos falar a história deles várias vezes, mas nós conhecemos como Abraão e Sara. Mas lá no começo, o nome deles era Abrão e Sarai. Mais pra frente, nós vamos descobrir o porquê que os nomes deles mudaram. Deus chegou para Abrão e falou assim: Abrão, eu quero que você vá para um outro lugar, um lugar que eu vou te mostrar qual é. Abrão pegou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, pegaram as suas coisas, os seus animais, as suas riquezas, juntaram tudo e foram partir para esse lugar que eles não sabiam aonde era. No meio do caminho, os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar, eles começaram a se desentender. Abrão falou para Ló: nós não devemos brigar. Para não ter nenhuma discussão e nenhuma desavença entre nós, vamos cada um pegar os seus pastores, os seus animais, a sua riqueza e vai cada um para um lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Vamos cada um para o seu lado. E assim eles fizeram. Depois que eles se separaram, Deus falou para Abrão ir lá no alto de um monte e falou para ele: está vendo tudo isso, Abrão? Eu vou te dar tudo isso daí. Tá vendo o tanto de terra? Você consegue contar os grãozinhos que tem no chão? Não, né? A sua descendência será tão numerosa quanto os grãos da terra. Pense pegar um pouquinho de terra na mão e contar grãozinho por grãozinho. É impossível. Deus estava falando que a descendência de Abrão seria tão numerosa quanto. Olha só. E tem um detalhe. Sarai e Abrão, a Bíblia diz que eles já tinham mais de 70 anos. E a Sarai não tinha filhos. Como é que ia ser essa questão da descendência tão numerosa assim de Abrão? A história de hoje termina aqui. Nas próximas histórias, nós vamos descobrir o que aconteceu com Sarai e Abrão e o sobrinho de Abrão, Ló, que foi embora para outro lugar. E o que nós aprendemos com a história de hoje? Que nós devemos confiar em Deus. Abrão foi para um lugar sem nem saber onde era, porque ele confiava na palavra e na promessa de Deus. Nós também devemos confiar, nós temos que ter fé. Deus sempre tem o melhor para nós. E tem um versículo para nós aprendermos que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Vamos repetir? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. E essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!